olá trilheiras, tudo bem com vocês? A gente vai tratar agora sobre mais um precedente do Supremo Tribunal Federal, um precedente interessante, um pouquinho complicadinho, e a gente vai estar abordando tanto a matéria de direito constitucional, tanto a matéria de direito tributário. Vocês vão perceber uma certa dificuldade no próprio esclarecimento da controvérsia, pessoal. Os recursos obtidos a título de desvinculação das receitas da União, será que eles estão sujeitos à repartição das receitas tributárias com os demais entes da nossa estrutura federativa? Exatamente, você não sabia o que era uma desvinculação das receitas da União e tampouco o seu professor sabia antes de conhecer esse precedente do Supremo. A gente vai descobrir o que é essa DRU, essa desvinculação das receitas, logo logo. Antes da gente chegar lá, a gente vai trabalhar aqui alguns conceitos preliminares de direito tributário. O primeiro deles, pessoal, é o que a gente entende por repartição de receita tributária. A gente sabe que a nossa estrutura federativa ela é estruturada, tanto por meio da União, dos estados e dos municípios. Já aproveito para lembrar os senhores e as senhoras que os municípios é uma peculiaridade brasileira, Na maioria dos países que se tem notícia de direito comparado, a estrutura federativa ela acaba ficando ali entre a União e os estados. Os municípios com autonomia tal qual a gente tem, é só aqui no Brasil mesmo. E se você, por favor, se você souber de algum outro país no direito comparado que tem uma estrutura de autonomia com o município próximo à nossa, por favor me avise que eu confesso que eu ia adorar descobrir. Mas por enquanto o que a gente encontra nos livros é que os municípios de fato eles são uma peculiaridade do Brasil. Fui trazer uma peculiaridade para vocês, quase que eu fico a aula inteira nisso, pessoal? Vamos seguir aqui. Essa estrutura federativa nossa, a gente sabe que o Brasil é um estado, de certa forma, que a nossa Constituição fez uma opção por prestar vários direitos sociais, como a saúde, como a educação, e isso, inevitavelmente, a gente tem uma despesa. E para fazer frente a essa despesa, a gente precisa de uma receita. A maioria dos nossos impostos, eles estão concentrados na União, A gente tem o imposto de renda, imposto de produto, o imposto sobre produto, o IPI, Imposto sobre produto industrializado. A gente tem o imposto de importação, o imposto de exportação, enfim. Nos estados e nos municípios, a gente tem impostos, discriminados em uma menor quantidade, o que por si só já demonstra que a União, de fato, é quem detém, a maioria das competências tributárias no nosso país. Para fazer frente a essa certa dissonância, essa questão federativa que não é igualitária, ao menos no que toca a concentração a possibilidade de instituição de impostos, o que o Constituinte fez, pessoal? O Constituinte trouxe para a gente a possibilidade de você ter uma repartição de receitas tributárias. Então, o que a União receber a título de imposto de renda, por exemplo, ela vai ter que distribuir uma parte para os estados e os estados vão ter que repartir isso com os municípios. O que o estado recolher a título de ICMS, a título de IPVA, ele vai ter que também dar uma contribuição, uma parcela para os municípios. A gente tem tanto fundo de participação dos municípios, tanto fundo de participação dos estados, enfim. Aproveito para dizer que realmente a nossa estrutura tributária é uma coisa muito peculiar, A gente não entende como é que a gente paga imposto como se estivesse na Noruega e recebe o que a gente recebe aí no nosso dia a dia, Mas enfim, essa crítica fica para outro dia. Vamos seguir na nossa aula, pessoal. Já compreendido aí a questão preliminar a respeito da repartição das receitas tributárias, a gente vai tratar agora sobre qual ente federativo tem competência para instituir impostos, exercer a competência residual no que concerne aos impostos. E esse ente federativo, pessoal, é a União. É claro que ela não pode fazer isso ao seu próprio alvedrio, ao seu próprio bel prazer. Ela deverá obedecer inicialmente à necessidade de instituição por meio de lei complementar. Os impostos não deverão ser cumulativos e as bases de cálculo ou os fatos geradores não poderão ser aqueles próprios daqueles impostos já discriminados, aqueles fatos geradores e bases de cálculo já discriminados na nossa própria Constituição. A gente já estabeleceu esses dois conceitos, conceito de repartição tributária e de repartição das receitas tributárias e o conceito de exercício de competência residual, e agora a gente vai tratar desse monstro, esse bicho chamado DRU. Que é isso, pessoal? Isso é quase um palavrão, desvinculação de receitas da União.
Pessoal, está previsto no ADCT, tá aí o porquê que a gente não conhece tão bem esse instituto, né? Se estivesse no corpo da Constituição, seguramente você, minha amiga, meu amigo, a gente estaria bem tranquilo em relação a isso. Mas está no ADCT, no artigo 76. Já é difícil ler os 250 artigos da Constituição, imagina a quantidade de questões que estão ali no ato das disposições constitucionais transitórias, né? A gente não vai ficar perdendo nosso tempo. Mas apareceu aqui no nosso precedente e a gente vai ter o cuidado aqui de trazer para vocês o significado da DRU. Pessoal, nada mais é do que uma desvinculação a União ela recebe algumas receitas e algumas receitas são vinculadas a determinados fundos. Essa DRU nada mais é do que uma desvinculação constitucional de 30% da arrecadação da União. Vamos seguir aqui o texto da Constituição, para a gente não ter dúvida. Artigo 76 do ato das disposições constitucionais transitórias. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa até 31 de dezembro de 2023, isso aí era para ser transitório, mas eles já foram prorrogando já tem um tempo, tá? Isso aí já era para ter acabado, mas eles estão prorrogando e eu não tenho dúvida que quando chegar pertinho de 2023, eles vão estabelecer um 2030 e por aí vai. 30% da arrecadação da União relativa a contribuições sociais, as contribuições de intervenção no domínio econômico e taxas que vierem já instituídas ou que vierem a ser criadas. Então a União estabeleceu essa coisinha bonitinha aqui chamada DRU, falando que 30% do que ela arrecadar, ela pode fazer o que ela quiser. Isso não vai estar vinculado a nada, porque a gente sabe que tem muitas receitas, gastos. Algumas receitas da União já vêm vinculadas a despesas obrigatórias, né? Como, por exemplo, a imposição de aplicação do orçamento na educação, na saúde, por aí vai. 30% o ADCT, que artigo 76 está falando que era coisa ali tranquila, a União podia fazer o que ela quisesse. E o que aconteceu, pessoal? Os estados eles gostariam que 30% dessa arrecadação fosse também repartida com eles, no molde do que já acontece com os impostos, né? E o que os estados, eles foram uma tese bastante inteligente, eles falaram, olha só, se o artigo 157 da Constituição está falando que a União tem que repartir com a gente o bolo, essa DRU, né, esse instituto aí peculiar que eles colocaram, isso também tem que ser repartido com a gente. A União tem gastos, mas os estados também têm, nós também temos, né? Então, evidentemente, uma parcelinha desse bolo, uma fatia desse queijo tem que vir pra gente. E a tese que eles tentaram colar, apresentaram para o Supremo, era justamente a repartição das receitas tributárias relacionadas aos impostos. Pessoal, o que aconteceu? Eles também entenderam que a própria instituição da DRU seria equivalente ao exercício da competência residual. O exercício seria equivalente, né? Seria como se a União tivesse instituindo, exercendo ali a competência residual para a instituição de impostos. Será que o STF comprou essa tese, pessoal? E a resposta foi não. O STF entendeu que a DRU, os 30% da arrecadação desvinculada, é um bolo que a União é dona dele todinho. Não precisa dar uma fatia do bolo para ninguém. Não precisa fatiar para os estados, não precisa fatiar para os municípios. E quais foram os fundamentos, pessoal? Primeira coisa, a DRU ela está no ADCT. Para a gente ter o exercício da competência residual no que concerne aos impostos, isso se dá mediante legislação infraconstitucional. E não, a União, pessoal, na verdade a Constituição, ela não institui nenhum tributo. Ali está falando do imposto de renda, do ICMS, do IPVA, estão todos ali dos artigos 150 a 170, 156, por ali da Constituição Federal. Elas estão prevendo, mas elas não estão instituindo impostos. Para você instituir um imposto, você tem que vir com a lei. Então, o exercício, né, o exercício do poder, do processo legislativo. Só a partir disso que a gente vai ter uma lei. E a partir de então, a gente vai poder ter um imposto. Com o exercício da competência residual, não é diferente. O STF diz, pessoal, que a DRU, na verdade, ela se deu por obra do poder constituinte derivado, né, que é o poder responsável pela instituição de emendas. Nesse caso, pessoal, não teria como a gente falar que foi um exercício de uma competência tributária relacionada a imposto residual. Dessa forma, pessoal, não teria como o poder constituinte derivado estar adstrito aos aqueles mesmos limites que são impostos ao legislador. Está falando basicamente o seguinte: como foi obra do poder constituinte, como está previsto na própria Constituição, não tem como a gente equiparar a DRU ao exercício, né, de competências
tributárias residuais relacionadas aos impostos. Dessa forma, não tem como a gente nem tentar, que vocês viram alguma coisa relacionada à base de cálculo, fato gerador, lei complementar? Vocês não viram, eu também não vi. Então não tem como aqui a gente equiparar isso ao exercício de uma competência tributária residual. Galera, confesso para vocês que esse precedente não foi fácil, mas espero que vocês tenham gostado, esclarecido um pouquinho suas dúvidas e aguardo vocês na nossa próxima aula.